Boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindos. Que alegria ter vocês com a gente. Deixa eu achar a Inês aqui. Achei. Hoje a gente vai receber a querida Inês. Boa tarde, Evanice. Com um tema muito bom, muito inspirador, com o nosso patrono, sobre o nosso patrono. Oi, Inês. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tá me vendo? Fala aí com a gente, pra gente ver se a gente tá te ouvindo bem. Tá bom, boa Muito tarde, bem, Cristina estamos te ouvindo. Lúcia, boa A tarde, imagem pessoal melhorou um querido. pouquinho, mas acho que a gente vai conseguir fazer assim mesmo. As pessoas vão dando aqui pra gente um retorno, se vocês estão conseguindo nos ouvir, se vocês estão conseguindo nos ver. E olá, livro afetivo, que perfil bonito. Então, pessoal, hoje a gente Monique está aqui. Que bonito, né? Livro afetivo. Brito, livro Livro já afetivo. é bom, afetivo, então, melhor ainda. Então, nós estamos hoje retornando com mais um Papo às 5, que é um plano de ação que eu iniciei na pandemia, e a gente traz gente querida para falar sobre temas importantes. E hoje a gente tem a querida Inês, que é professora, biblioterapeuta, ela é curadora do Café com Paulo Freire, daqui de Niterói, do Solar da Paz, é uma estudiosa e uma pesquisadora das obras do Paulo Freire. Então, eu convidei a Inês para vir esse mês conversar com a gente, por quê? Exatamente por isso. Primeiro, porque ela é essa leitora que ela não aceita que a gente diga que ela é especialista, né? Mas ela fala, eu sou uma leitora modesta do Paulo Freire. Modesta nada, porque ontem eu encontrei com ela, ela me falou um monte de coisa que eu não sabia. Então, assim, ela é uma fonte preciosa sobre a obra do nosso querido Paulo Freire. Então, eu convidei a Inês para vir esse mês, porque a gente está no mês que é um mês comemorativo do Dia das Crianças, do Dia dos Professores e mais, né, centenário de Paulo Freire. Então, o que a gente vai falar aqui, a gente não vai esgotar o tema, porque falar da grandeza de Paulo Freire é, assim, inesgotável, é muita coisa. Então, a gente vai fazer uma degustação, então sigam a Inês, conversem com ela, perguntem, ela está sempre muito antenada com os estudos e as pesquisas sobre Paulo Freire, conhece muita gente ligada à pedagogia de Paulo Freire. Então, bem-vindos quem está chegando aí agora. A Fabiana falando que nós duas somos fontes preciosas de afeto e conhecimento. Obrigada, Fabiana, querida, que é a nossa próxima convidada de novembro. E aí, a nossa conversa, a gente tem uma pretensão aqui, vamos ver se a gente vai conseguir. A gente pensou de falar sobre o homem Paulo Freire, que eu acho importante. Acredito que as pessoas que estejam aqui, que se interessaram pelo tema, devem ter alguma leitura, provavelmente. Então, a gente fez assim uns eixos, né, de falar sobre o homem Paulo Freire, a pedagogia de Paulo Freire e o legado de Paulo Freire. Então, a gente tem um tempo para conversar com vocês e a gente vai tentar aqui, e a gente às vezes não vai conseguir acompanhar os comentários, porque eu fico muito ligada no convidado, eu fico aqui escutando o que ele está falando e a gente vai trocando. Então, às vezes eu vou conseguir ver o que vocês estão escrevendo aí. Então, Inês, eu vou pedir para você iniciar o nosso papo se apresentando da maneira como você quiser e já começando a falar um pouco para a gente sobre esse primeiro eixo que a gente pensou, que é o homem Paulo Freire. Então, bem-vinda e muito obrigada por você ter aceitado o meu convite.
Então, boa tarde a todas, a todos, a todes. Muito obrigada, Cristina Lúcia. Gratidão pelo convite. E muitíssimo obrigada também a cada um que está aqui hoje, né? Nesse domingo tão atípico, né? Tão frio, niteroiense, né? E um domingo primaveril, que está parecendo um domingo de inverno. Então, falar quem eu sou. Bom, tem um monte de meninas aí, eu acho que eu vou começar pelas meninas que estão aí, que são as amigas estrelindas, eu não estou vendo o nome de todas, mas vi que tá Tereza Mello, Ângela Pupim, Monique Brito, não sei se tem mais alguma, né, presente aqui. Então, por conta da Bibliofamília, a gente tem um grupo de escrita de si, que se chama Escrevinhar na Rua das Estrelas, e que fica aqui na rua que antigamente se chamava Rua das Estrelas, que é a Marise Barros. E eu sou essa matuta itaperunense, nasci aqui no noroeste do estado, mas uma matuta itaperunense potiguar, porque morei uns anos no Rio Grande do Norte, onde criei raízes e deixei coração. Então, eu já andei esse Brasilzão todo aí, a trabalho, e então, sou Inês, estudo um pouco de Paulo Freire, e também participo de 2 grupos de pesquisa lá na Universidade Federal Fluminense, um já há 20 anos, estudando a linguagem, o discurso, e um outro na leitura, literatura e saúde, e estou aqui em Niterói como curadora do Café com Paulo Freire, que é uma rede, existe uma rede nacional de cafés com Paulo Freire, que começou em 2018, hoje nós somos 34 cafés espalhados por todo o Brasil. Então, falar do Paulo Freire, ontem, sabe, gente, Cristina Lúcia e eu nos encontramos no campo de São Bento, um encontro não programado, mas que foi muito bom. Eu falei, nós aqui freireando no campo, né, Cristina Lúcia? E fomos recordando um pouco do Paulo Freire, da história dele. Então, é muito importante, primeiro, nós lembrarmos que esse ano do centenário de nascimento de Paulo Freire, que foi dia 19 de setembro, mas também 105 anos de Elza Freire, né? Sua primeira companheira, mãe dos seus 5 filhos, e uma mulher que ao longo de sua vida, do seu exílio, uma professora com quem Paulo Freire aprendeu muito vamos dizer, o ofício, a função, a arte de ser professor. Então, Paulo Freire vem de uma família que era de uma classe média baixa, que vivia no Recife, e moravam 2 famílias numa mesma casa da avó, e essa casa estava hipotecada. E por essa hipoteca não ter sido paga, eles perderam a casa e tiveram que se mudar para uma cidade que é uma cidade da região metropolitana ali de Recife, Jaboatão dos Guararapes. E se mudaram para um lugar muito pobre, saíram de uma situação mais ou menos mediana para morar num lugar paupérrimo, né? E por essas contradições e ironias, o lugar se chamava Morro da Saúde, mas era um lugar onde, como diz Anita Freire, a viúva do Paulo Freire, que de saúde não tinha nada. E vivendo ali com muita dificuldade, né, Paulo Freire termina o seu ensino, que hoje, antigamente se chamava ensino primário, Fundamental 1, e nesse meio tempo seu pai adoeceu, morreu, a família ficou numa situação mais difícil ainda. A mãe desejava muito que ele continuasse estudando, mas naquela época o ginásio era pago, né? Não tinha ginásio gratuitamente. E então ela conseguiu um colégio em Recife, um colégio de classe média alta, chamado Oswaldo Cruz, do pai da Anita Freire, que se tornou a segunda companheira de Paulo Freire. E Paulo Freire fez lá então o antigo ginásio, o ensino médio, e depois ele se tornou, né, foi fazer a universidade e foi advogado. Paulo Freire fez o curso de Direito, né? Muitas vezes as pessoas falam que Paulo Freire é um pedagogo da vida, mas de formação ele fez o curso de Direito.
E na sua primeira causa, né, ele abriu um escritório com um amigo, e a primeira causa foi alguém que tinha, de uma empresa, que tinha vendido uns equipamentos para um jovem dentista. E esse jovem dentista não tinha pago esses equipamentos, né, do consultório que montou. E Paulo Freire, então, foi lá falar com o dentista, né, que o dono da empresa que vendeu os equipamentos queria ou o pagamento ou os equipamentos de volta. E o jovem dentista falou com Paulo Freire: olha, eu sou recém-casado, tenho uma filhinha pequenininha, novinha ainda, um bebê. O senhor pode ir na minha casa e pegar todos os móveis, mas não leva meus equipamentos, não, porque sem eles eu não tenho como sustentar minha família. E aí Paulo Freire voltou para o escritório, falou com um amigo dele: olha, não vou ser mais advogado, arruma outra pessoa para pegar essa causa, porque advogado eu não vou ser. Então foi a primeira e não cumprida causa, e a partir daí foram surgindo uma série de questões, né, possibilidades que foram levando Paulo Freire para o mundo da educação, de se tornar professor, né? Então, ele já vinha trabalhando, dava aula de língua portuguesa para pessoas que estavam se preparando para concurso público, e foi nessas aulas que ele dava, aulas particulares, que ele conheceu Elza Freire, com quem ele se casou, né? E teve 5 filhos. Então, por que eu estou contando um pouco disso, dessa história do Paulo Freire? Porque a gente não tem como falar de uma bibliografia do Paulo Freire, né, Cristina Lúcia, que é tão extensa, que é tão grande, que é tão lida, se a gente não fala de uma biobibliografia da vida dele, né? A gente sabe que a cabeça pensa onde os pés pisam, né? E o Paulo Freire sempre, né, se apresentou, se definiu como um cidadão do mundo, mas também um filho da aldeia. E ele sempre disse que a recificidade dele explicava a pernambucanidade dele, que a pernambucanidade dele explicava a nordestinidade dele, a nordestinidade dele explicava a brasilidade dele, a brasilidade dele é a latino-americanidade, e a latino-americanidade dele a mundialidade dele. Então ele nunca perdeu os pés, né, do seu Pernambuco, né, do seu Recife, dessa sua vida, de onde ele veio, de como foram suas lutas, seu trabalho, e de como ele foi trilhando e aprendendo, né, ao longo dos seus trabalhos, se tornar um educador, um professor, um pesquisador, um filósofo da educação. Eu não sei se eu já falei demais aqui, mas assim, o primeiro trabalho, vamos dizer, oficial do Paulo Freire na educação foi no SESI, no ano de 1943, quando ele foi chamado para trabalhar no SESI, que criou uma área de educação, uma escola, né, uma escola de educação em Pernambuco, ali uma região canavieira, fortemente canavieira, mas também com outros trabalhadores de outras indústrias, além da canavieira, da pesca. E o trabalho do Paulo Freire era ser o diretor de uma escola voltada para os filhos desses trabalhadores. E aí, no dia a dia ali, ele começa, né? A escuta sempre foi a grande marca característica do Paulo Freire. Ouvindo das trabalhadoras e dos trabalhadores, então ele entende que ele precisa de ir para o interior, ver como é a vida das pessoas, para que ele possa pensar como vai ser esse trabalho de educação naquela escola de educação do SESI. E tem um episódio, né, Cristina Lúcia, que a gente estava conversando ontem, que eu acho assim, assim Inês, um você está me episódio ouvindo? Parece que está tô te falhando. ouvindo. Está falhando a sua voz. Você ou eu não mudo. Tá. Mudei de lugar, eu Não, estou aqui agora no mesmo voltou. canto. É que você ia contar o episódio da Tá ruim escola. agora? Quando você ia começar Voltou? a falar, falhou. Ah, tá.
Ah, tá bom, então eu vou contar. Então, certo, tinha uma criança que na hora do recreio na escola, ela jogava, ela tomava a merenda dos colegas e jogava no chão e pisava. E aí foram lá falar para Paulo Freire, que era o diretor da escola, o que estava acontecendo. E aí ele disse: bom, a partir de amanhã vamos fazer o seguinte. Mandou colocar uma grande mesa no pátio, onde era o recreio das crianças, e todas as crianças colocariam sobre a mesa a sua merenda. Né? Então, na hora do recreio, a merenda seria ali na mesa, todo mundo colocando a sua merenda compartilhada. Passado uns dias, esse garoto chegou, né? E aí todo mundo ficou surpreso com a atitude de Paulo Freire, achando que ele ia colocar o garoto de castigo, que ele ia passar o maior sermão na criança, e ele não falou nada, né? Passado uns dias, esse garoto chega e coloca sobre a mesa uma banana. Uma banana, e esse garoto muito feliz, e ele fala assim: meu pai arrumou um emprego. E aí, né, isso, assim, ensina muito pra gente, né, que mostra o respeito que ele teve por aquele garoto, tentar entender o que estava acontecendo com aquela criança, e aí mostra que o menino, na verdade, não tinha como trazer uma merenda para a escola, né, a gente nem sabe se ele tinha o que comer em casa. Então, ele destruía a merenda dos colegas, e o dia que ele pôde, naquela mesa, se não fosse aquela mesa do lanche compartilhado, esse garoto nunca poderia ter aquela alegria de dizer: hoje eu contribuo com a merenda porque meu pai tem um trabalho e eu posso contribuir, né? Então, acho que essa biobibliografia do Paulo Freire mostra para a gente que a teoria, né, a teoria freiriana é uma teoria corporificada, né? Passa pela mente, pelo coração, pelas mãos e pelos pés de Paulo Freire. Muito Né? bom. Nossa, Tá ali fiquei no te corpo, ouvindo na e vida. pensando na nossa conversa ontem, porque eu não falei no começo, mas a Inês foi um presente que chegou através da Bibliofamília, que é a biblioterapia. Então, eu conheci a Inês nos círculos de biblioterapia da Cristiana Seixas, que é a nossa mestra, e inclusive estou com o livro dela aqui, que é um livro que a Inês contribuiu. A Cris, ela faz um capítulo que ela chama de Vento em Popa com Paulo Freire. E o livro se chama Biblioterapia, Cais de Sopros Vitais. Então, nesse livro, a Cris vai falar muito da influência da pedagogia de Paulo Freire em todo o trabalho dela. E a Inês contribuiu para esse trabalho aqui relacionado ao Paulo Freire acontecer. Então, a Inês, ela é esse presente, né? Ela falou de rede agora há pouco, né? As redes que vão se formando. Então, eu fiz a formação com a Cris e depois conheci a Inês. E ouvindo você falar sobre o Paulo Freire, eu fiquei pensando aqui que quando eu te pedi para falar sobre o homem, era exatamente isso, né? A gente conversava ontem e às vezes as pessoas romantizam muito a história de Paulo Freire. Ah, foi alguém que viajou muito e tal, e na verdade foi uma pessoa que teve um início de vida difícil, que viveu muitas dificuldades, que sofreu o exílio, mas ele também se tornou professor. Então, a gente se torna professor. Às vezes a pessoa tem uma formação, seja em uma formação de curso normal ou de pedagogia, mas ela não é professor, porque a gente se torna professor e foi exatamente isso que você contou. Na causa, como advogado, ele olhou o contexto, ele ouviu, ele se afetou pela história que o jovem dentista contou. Então, as histórias, como que as histórias de vida são importantes para o Paulo Freire? A mesma coisa com o menino na escola. Então, eu acho que ele é mais professor do que muita gente, né? Então, assim, muito bacana isso que você trouxe. E aí, eu queria ler só um pedacinho aqui do início do livro da Cris, que quando ela fala de Vento em Popa com Paulo Freire, ela diz assim, que ela traz um trechinho que é de um livro dele que chama Por uma Pedagogia da Pergunta. Então, ela escreve assim, ela destaca assim: viver autenticamente a liberdade implica aventurar-se, arriscar-se, criar.
Então, olha que coisa, né? O Paulo Freire é uma pedagogia que Inês vai falar daqui a pouco, né? Essa pedagogia que não traz a coisa pronta, que é um fazer-se, né? A cada momento, é um tornar-se professor. Então, eu gosto muito do Rubem Alves, que aí eu trago esse livrinho dele aqui, que são 300 Pílulas de Sabedoria, que é a filha do Rubem Alves, que pega trechinhos de livro dele, a Raquel Alves, pega trechinhos do livro dele e vai apresentando para a gente. Então, eu peguei um trechinho desse livro que fala da educação. Rubem Alves diz assim: o objetivo da educação é aumentar as possibilidades de prazer e alegria. Então, eu vou pedir agora para a Inês falar, então, um pouquinho sobre a pedagogia. Aí, olha só. Olha aqui, a Fabiana está dizendo alguma coisa aqui. A Fabiana que é da família também. A gente é uma família da biblioterapia. Ela diz assim: sou grata à minha formação em educação na UERJ, onde meu olhar para a educação foi afetado por Paulo Freire. Então, ontem a gente até falava isso, às vezes a gente nem conhece a obra de Paulo Freire, assim, com profundidade, mas acaba que a gente utiliza essa filosofia, né, essa pedagogia nas relações, que é um pouco que a Inês vai falar agora para a gente sobre a pedagogia. Por favor, Inês. Fabiana também, né? Fabiana Correia. Olá, Fabiana. Olha, antes do exílio, né, é importante dizer que no tempo que ainda estava vivendo em Recife, antes do golpe de 1964, Paulo Freire foi professor, ele era professor na Faculdade de Serviço Social, lá em Recife, né, ele trabalhava, inclusive, com as pessoas, umas assistentes sociais no serviço do SESI, ele foi professor na Faculdade de Serviço Social, ele escreveu uma tese, e quando ele foi concorrer ao cargo de professor titular nessa universidade, ele ficou em segundo lugar, só tinha uma vaga. A pessoa que tirou o primeiro lugar era uma pessoa que tinha vindo de um doutorado na França, porque a tese do Paulo Freire falava sobre educação e cultura e realidade, e as pessoas acharam que uma coisa não tinha nada a ver. E ontem, né, Cristina Lúcia, acho que para a gente falar um pouco aqui dessa filosofia freiriana, é importante a gente sempre não perder de vista que uma concepção de educação, ela não caminha separada de uma concepção de país, né? Então, as duas coisas vão juntos, uma concepção de nação, um projeto de nação e um projeto de educação. E o que nós estamos vivendo, né, no nosso país hoje, o projeto de país que a gente tem, então a gente vê os descaminhos que a nossa educação, né, vem passando, vem sofrendo aí a cada dia, são cada absurdos que nem cabe aqui falar, né. Mas, então, Paulo Freire já vinha desse trabalho. Depois, quando ele foi para Brasília, né, um pouco antes aí do golpe militar, que ia haver um grande programa nacional, né, de alfabetização depois da experiência exitosa em Angicos, né, Angicos 40 horas, né, 1963, quando ele ia coordenar um grande programa nacional de alfabetização de pessoas jovens e adultas, né? E quando Paulo Freire vai para o exílio, ele sai do Brasil e vai para a Bolívia, né, em 1964, ele sai do Brasil apenas com a carteira de identidade, mais nada. Mais nada. E ele chega na Bolívia e logo lá acontece um golpe também. Ele consegue sair da Bolívia, vai para o Chile, onde ele fica 4 anos, né? E nesses 4 anos no Chile, ele trabalha no Ministério da Agricultura, mas num programa de alfabetização de campesinas e de campesinos. Já estando no Chile, ele ainda viagem aos Estados Unidos, ele tem um convite, né, para falar em Harvard, e depois ele vai. Na mesma época, ele recebe um convite do Conselho Mundial das Igrejas, né, quando ele recebeu o convite para morar nos Estados Unidos. Ele resolve passar primeiro uma temporada nos Estados Unidos, para depois ir embora para Genebra, na Suíça. Paulo Freire fez 150 viagens em todos os continentes.
E é importante a gente saber que por 15 anos ele e a família ficaram exilados do país. A família não era obrigada a ter ido, né? Mas a esposa, a companheira Elsa, quis ir e juntos foram os filhos. Madalena, mais velha, se casou, voltou para o Brasil, morava em São Paulo, e depois a Fátima se casou e foi morar em Portugal, depois na Guiné-Bissau. Mas, assim, muitas dificuldades, né? Saíram daqui sem nada, sem qualquer segurança, inclusive de vida, né? Então, foi uma vida de muitas renúncias, de muitas saudades, né? De afastamento da sua família, né? De todas as pessoas. E ao longo de toda essa história, né? Através da vida, do saber da experiência feito, da escuta, de partir da realidade, de onde ele estava, do que ele estava vivendo, Paulo Freire, né, vai fazendo a sua filosofia, né, a sua filosofia a partir de um modo de ver a vida e de um modo de viver, né, uma prática, né, que orienta o seu teórico, um sente pensante, né, como nos diz Orlando Falsborda. Então, é a partir dali onde os seus pés vão pisando, que a sua cabeça vai pensando e que ele vai escrevendo a sua filosofia, que é, né, muito além da gente falar que tem um método Paulo Freire, né, uma pedagogia de Paulo Freire, é uma epistemologia, um processo de criação de conhecimento que é novo, né? E o que Paulo Freire vai trazendo, então, nessa sua filosofia, é que a primeira questão que é importante, que está lá na Pedagogia do Oprimido, que agora, nessa primavera, né, Pedagogia do Oprimido ficou pronta em 1967, então são 54 anos de Pedagogia do Oprimido. E o diálogo como pronúncia do mundo é uma das questões que Paulo Freire traz, importante. Uma outra questão é o próprio título do livro, Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire não escreve uma pedagogia para o oprimido, mas é uma pedagogia a partir do oprimido, das lutas da vida, né? Do modo de ver a vida do oprimido. E o que o Paulo Freire ensina para a gente nesse livro, que para mim é sua obra seminal, é que o mundo não é, o mundo está sendo. Que a história está pronta e acabada, mas Paulo Freire o tempo todo lembra para a gente, nós estamos fazendo-nos na história, nós, seres humanos, somos inconclusos, inacabados, o tempo todo nós estamos aprendendo, reaprendendo, aprendendo, reaprendendo, e o que ele fala para a gente, que é muito importante também nesse livro, é que mesmo as coisas, que as coisas não estão prontas e que não estão acabadas, e ele fala também que o inédito é viável. Aquilo que ainda não aconteceu, pode vir a acontecer. E para mim, a dedicatória que o Paulo Freire faz na pedagogia do oprimido, ela é muito importante e relevante, porque ele dedica o livro, né, aos esfarrapados do mundo, mas não apenas aos esfarrapados do mundo, mas também naqueles, né, que se veem neles, né, e ao que neles se descobrem, com eles sofrem, mas principalmente com eles lutam. Então, isso, Paulo Freire, né, está chamando a nossa atenção para a luta. Tem um livro dele que eu acho assim muito, que ele escreveu, não é bem não foi um livro escrito, né, foi uma conversa gravada com Ira Shor, e que se chama Medo e Ousadia, o cotidiano do professor. E mais do que nunca, né, professoras e professores diariamente, né, têm vivido entre o medo e a ousadia, né? Então, essa campanha que o CEAL, que é o Conselho de Educação Popular da América Latina e Caribe, que o Paulo Freire foi o primeiro presidente, lançou desde 2018, quando começaram aqueles fortes ataques aqui no Brasil, né, a Paulo Freire, aquelas manifestações na rua. Então, já tendo em vista o seu centenário, que foi nesse ano, um primeiro momento da defesa
né, do legado e da obra de Paulo Freire, que foi durante todo o ano de 2020, depois esse ano de 2021, as celebrações do centenário em toda a América Latina, Caribe e em toda a parte do mundo, né? Bell Hooks, que é uma importante professora, escritora, militante da causa negra, feminista, antirracista, acaba de criar em Paris o Instituto Paulo Freire Bell Hooks. Então, a gente tem institutos Paulo Freire espalhados pelo mundo inteiro, e a gente vai entrar numa terceira fase, né, desse trabalho, dessa campanha do CEAL, que é nós nos aprofundarmos, conhecermos e estudarmos Paulo Freire, mas naquela perspectiva, né, que Paulo Freire sempre falou para a gente: por favor, não me copiem, me reinventem. Ler Paulo Freire, compreender Paulo Freire, é reinventar Paulo Freire. E aí o CEAL encomendou ao Leandro Maia, que é um compositor, cantor das lutas populares, uma música para falar desse centenário do Paulo Freire. E Paulo Freire escreveu muitas cartas, a gente sabe, muitas. E tem uma que é a carta de Paulo Freire aos professores. Então, Leandro Maia fez uma música que é a carta dos educadores a Paulo Freire. E que ele fala que aqui ninguém vai esquecer Paulo Freire, sua força para a gente viver, e sua força para a gente lutar, porque coloca, né, a vida em primeiro lugar, com democracia e saber popular. Basta colocar lá na internet, a canção é muito bonita. E Paulo Freire fala uma coisa, né, principalmente naqueles anos 70, quando ele viajou muito para a África, né, os países de língua portuguesa que estavam naquele processo de independência de Portugal, e que Paulo Freire foi várias vezes a Guiné-Bissau, foi a Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, teve um trabalho grande lá. Os países já estavam independentes, mas grande parte, alguns países com quase 90% da população analfabeta. E aí foi o trabalho, né, do IDAC, do Conselho Mundial das Igrejas, de pensar a alfabetização desses países. Elza Freire trabalhou muito com Paulo Freire na Guiné-Bissau, e Paulo Freire fala uma coisa muito importante, né, naquele momento de luta, de revolução, que há uma unidade indissolúvel entre a revolução e a educação, que é tão grande que quando citamos a primeira, né, a revolução, nós estamos a dizer a segunda, a educação. E quando falamos em educação revolucionária, é logo revolução. E muitas vezes hoje a gente quer colocar também Paulo Freire num lugar muito romantizado, né? Só no lugar da amorosidade. Então eu falo assim, como a gente faz uma árvore genealógica, né, das pessoas, a gente precisa de fazer uma árvore epistemológica do Paulo Freire, para ver quais foram as fontes onde ele bebeu, o quanto que ele estudava, uma rotina intensa de estudo. Paulo Freire era um homem que dormia pouco, 4 horas por noite bastava para ele, por isso que ele produziu tanto, escreveu tanto, e tudo escrito à mão, nunca digitou, nem datilografou nada, né? Todos os seus livros manuscritos. Do que você falou da pedagogia, o que me chamou a atenção, claro que todo o conteúdo que você trouxe, né, todas as informações são importantes, mas eu fiquei pensando nessa pedagogia da escuta. O quanto é importante essa pedagogia da escuta. Na minha prática no Instituto de Educação, agora com a pandemia, eu criei um projeto que é inspirada num amigo que faleceu pela Covid, e ele tinha um trabalho que tinha essa expressão pedagogia da escuta. Então, eu aproveitei essa expressão e criei um trabalho de recepção das famílias e dos estudantes que estivessem passando por algum sofrimento psíquico. E um trabalho que começou no mês de junho, que tem acontecido esses meses todos, e essa pedagogia da escuta que Paulo Freire fala, né, de olhar para o outro, receber o outro, ouvir as histórias, e a partir do que o outro traz,
você poder trabalhar é muito importante. Eu vi, assim, que esse trabalho, às vezes, uma palavra dita, a partir do que a pessoa trouxe, já aconteceu uma transformação ali, seja na família ou seja no estudante. Então, Paulo Freire tem essa importância de trazer, de a gente poder beber nessa fonte, e às vezes é algo assim, a Norma estava dizendo aqui que leu um livro dele, passou aqui, eu não consegui ver o livro, e que ela pôde conhecer um pouco de Paulo Freire através desse livro. Então, assim, a gente vai bebendo nas fontes, ou ouvindo, ou trocando, e aplicando, que eu acho que é o mais importante também, né, que você disse, de unir teoria e prática, que a nossa fala não esteja distante da nossa prática, melhor dizendo, né? Não esteja, a nossa fala também, não esteja distante da realidade, que é o que a gente vê hoje. Muitas pessoas, você falou do contexto político, que é muito triste hoje no Brasil, e muito decepcionante e indigno, mas as pessoas que atacam Paulo Freire provavelmente nunca leram um livro, nunca se interessaram em saber, e aí atacam, elas vão reproduzir como papagaios algo que elas nem sabem o que significa. Então, daí a importância, como você disse, desse trabalho que você participa, de que Paulo Freire seja estudado, seja lido, seja interpretado, seja reinventado, porque me parece que Paulo Freire é mais lido fora do que aqui, né? Você me contou ontem que ele tem mais de 40 títulos honoris causa, deve estar chegando uns 50. Então, assim, um ser humano, né? Uma pessoa que recebe um título já diz muito. Agora, uma pessoa que consegue reunir mais de 40 títulos é porque a sua obra, a sua existência, a sua vida é de uma grandeza que a gente nem imagina. Daí a nossa homenagem hoje a Paulo Freire, nesse mês de outubro, porque a gente está falando das crianças, dos professores, que são, que fazem a escola existir. Então, a ideia da gente conversar aqui hoje um pouquinho, né, porque o tempo não vai dar para a gente falar tudo que a gente gostaria, é exatamente para poder fomentar essa curiosidade, pegar o livro da Cris e poder ler tudo que a Cris fala, né, da influência da pedagogia do Paulo Freire no trabalho dela como psicóloga, na bibliofamília, na biblioterapia. Então, assim, a gente pode observar o trabalho do Paulo Freire em várias áreas, né, do conhecimento. Por isso que você disse que é para além, você estava falando agora há pouco da pedagogia, para além da pedagogia, para além da filosofia, né? E aí, Inês, a gente pode partir para nosso eixo agora, o legado, que é tudo isso que você falou agora, né? Um homem que dormia pouco, que escreveu muito, que produziu muito. Hoje eu achei uma foto do Paulo Freire sorrindo, que alguém criou até uma imagem, que é uma das fotos mais bonitas. Eu estou vendo ele aí, um quadro dele pertinho aí de você, atrás de você, né? Mas eu vi hoje uma foto na internet que é assim, de uma alegria, né? Ele sentadinho e com uma fala dele, e você olha para alguém que está ali no mundo, assim, com alegria, com afeto, né? Mas com afeto e com uma amorosidade, mas com ação também, com indignação, como você falou. A gente não pode ficar calado diante das injustiças. Quando você conta a história do menino que ficou feliz porque o pai tinha um emprego e ele pôde levar uma merenda. Então, a dignidade, né? A justiça, uma igualdade. A nossa Constituição diz isso, né? Que nós devemos ser respeitados nas nossas diferenças, que a gente tem direito à educação, à saúde, o que a gente não está vendo hoje. Então, que a gente também se lembre de Paulo Freire como alguém que escreveu com muita amorosidade, porque ele olha o ser humano, mas também que se indignou, daí a perseguição,
se indignou diante das injustiças e também fez com que a voz dessas pessoas mais simples essas vozes pudessem serem ouvidas, né? Então, eu queria trazer, antes de você falar do legado, eu tenho esse livrinho dele aqui antigo, que é uma edição muito antiga, eu acho que é dos anos 2000. Deixa eu até olhar aqui. 2002, olha, já deve ter sido relançado milhares de vezes. Então, eu gosto muito desse livro. Foi um livro que me inspirou. Foi a bibliografia do concurso que eu fiz, da prova que eu fiz para a UF, para a cadeira de psicologia. E a redação, eu escrevi a minha redação com este livro. Sou muito grata a esse livro, que me fez passar com uma nota muito boa. E aí, quando eu peguei o livrinho hoje, que eu queria mostrar, o nome do livro é lindo, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. Quando eu peguei o livro, que pensei assim, vou levar um trechinho quando Inês for falar sobre o legado. E aí tinha essa marquinha aqui, eu falei, vou bem olhar o que está marcado aqui. E aí, quando eu abri, eu falei, gente, é esse trecho que eu vou levar, já está na página que eu gostaria de ler, que é uma parte é o capítulo 2, que fala que ensinar não é transferir conhecimento. E nessa parte que eu vou ler, ele diz que ensinar exige consciência do inacabamento. Ontem, Inês também falava sobre esse ser, né? Vir a ser, desse tornar-se, né? Então, o que ele fala aqui é muito bacana para a gente poder pensar a gente no mundo, a nossa prática aliada à teoria. Ele diz assim: como professor crítico, sou um aventureiro, que está entre aspas, sou um aventureiro responsável, predisposto à mudança, à aceitação do diferente. Nada do que experimentei em minha atividade docente deve necessariamente repetir-se. Repito, porém, como inevitável, a franquia de mim mesmo, radical, diante dos outros e do mundo. Minha franquia ante os outros e o mundo é a maneira radical como me experimento ser cultural, histórico, inacabado e consciente do inacabamento. Então, eu entendi que para falar do legado do Paulo Freire, porque às vezes as pessoas não compreendem, eu já vi muitas postagens grosseiras, violentas, desqualificando Paulo Freire, porque as pessoas não entendem o que ele diz, porque é tão profundo e assim, é tão necessário, é tão amoroso, é tão humano, que as pessoas não compreendem. Então, as pessoas leem um trecho desse e não entendem o que ele está falando aqui, né? Essas pessoas que eu estou me referindo, essas pessoas que atacam, né? Porque ele está se colocando aqui num lugar de tanta humildade, ao meu ver, né? Que ele fala que não é a repetição, é o que você disse, né? É a reinvenção. O que é essa relação minha com os outros e com o mundo, e que nós somos seres, que você já até falou aqui, nós somos seres inconclusos, né, que eu acho que foi a expressão que você usou, e é isso, né? E Fabiana está dizendo aqui pra gente, Fabiana não, Evanice, Paulo Freire respeitou e valorizou toda a diferença. Cada ser é uma individualidade. Parabéns pela escolha do homenageado. Evanice é uma professora querida, é uma amiga e uma professora querida também. Então, Inês, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o legado, né? Você falou já sobre a pedagogia, que você falasse agora sobre o legado.
Não, Cristina, você falou aí da pedagogia Ai, da autonomia, a Paz e Terra, que é a editora que tem todos os títulos do Paulo Freire, exceto dois, ela acabou de lançar esse livro em capa dura, Pedagogia da Autonomia. Aqui do lado assim, vermelho, escrito Alegria e Esperança, e dentro do livro tem que lindo. uns cartões com algumas frases, olha, como esse daqui, ensinar exige bom senso. E aí eles são destacáveis. Tem aqui um lugarzinho para a gente destacar se quiser fazer os cartões. Então, o livro tá lindo, tá muito bonito. Falando sobre o legado, né? Eu nem sei por onde começar aqui. Existe algo no Paulo Freire que é a última linha do livro Pedagogia do Oprimido, sabe? Que para mim diz muito para nós, né? Que somos professoras e professores, e que ele fala o seguinte: se nada ficar destas páginas, pelo menos esperamos que permaneça nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar. Então, pensando aí, né, na proximidade aí, dia da criança, dia da professora, dia do professor, é uma pergunta que eu venho repetindo, sabe, nos encontros que eu venho participando, como que a gente enfrenta, né, esse tempo que nós estamos vivendo, tão antidialógico, né, com uma pedagogia dialógica, né? Na pedagogia do oprimido, Paulo Freire fala de uma concepção bancária de educação, que é aquela concepção de educação que a gente ainda vive muito hoje, né, na grande maioria das nossas escolas. O professor entrega um conhecimento, entrega um conteúdo e quer que o aluno devolva aquele conteúdo da forma como recebeu. Então, bancária, porque é como se fosse um banco. Você vai lá, deposita seu dinheiro e quando você quer, você retira, né? Então, como a gente vai enfrentar esse tempo antidialógico com a concepção dialógica de educação, com a concepção que seja questionadora, esperançosa, denunciadora, anunciadora, né? Crítica, humanista e embrenhada na amorosidade. Essa amorosidade que Paulo Freire fala aqui na última linha da pedagogia do oprimido, né? E aí eu aprendi, né, que a melhor barricada, né, de uma professora, de um professor, é a relação que estabelece com suas alunas e com seus alunos ali na sua sala de aula. Então, a gente sabe que o tempo é antidialógico, que o tempo, né, nós vivemos entre medo e ousadia, mas como é essa relação que a gente estabelece com as nossas alunas e os nossos alunos, né? Esse projeto que você falou, que criou lá no Instituto de Educação para ouvir as famílias, né, dos alunos que foram atingidos aí pela Covid, né? Nós já ultrapassamos as 600 mil mortes nesse país, né? Uma coisa assim, e nós sabemos que existe aí uma subnotificação, e sabemos também que 80% dessas mortes seriam mortes evitáveis, né? Então, nós nunca tivemos, na realidade, nas escolas, na escola pública brasileira, uma concepção dentro da filosofia de Paulo Freire, que é essa concepção, né, humanista de educação, essa concepção, como a Fabiana acabou de dizer aí, né, que respeita cada um, porque cada uma e cada um traz em si o saber da experiência feito, né? Não importa se uma criança pequenininha que está chegando lá na educação infantil, e é a partir desse saber da experiência feito que nós, professoras e professores, né, temos o nosso compromisso, né, o nosso dever de levar esse conhecimento sistematizado ao longo da história da humanidade. Agora, como, né? Então, Paulo Freire fala aí no livro que você acabou de mostrar, né, Pedagogia da Autonomia, da discência e da docência. E ele não separa, a gente usa um termo desdocência, porque não existe ensinar sem aprender. E ele fala isso com todas as letras aí na Pedagogia da Autonomia. Se o aluno não aprendeu, é porque não houve ensino. E Paulo Freire fala para a gente que a questão não é que sejamos coerentes, a nossa luta, a nossa busca é a busca pela coerência a cada dia, a cada momento, porque ele fala para a gente que a educação é um ato político, não um ato político partidário, mas um ato político da gente saber de que lado nós estamos nessa história de oprimido e opressores.
E aí fala a não neutralidade da educação, né? E Paulo Freire fala, toda educadora é uma sonhadora política, todo educador é um sonhador político. Por quê? Porque sonha um novo tipo de sociedade, né? Essa sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna. Então ele fala de uma pedagogia da esperança, mas eu gosto de dizer também de uma pedagogia de dar esperança. Não a esperança da espera, mas aquela esperança que nos coloca, né, na luta. E quando você falou que viu uma figura do Paulo Freire muito alegre, né? Perguntaram para o Paulo Freire lá num congresso em Vitória, mas Paulo, quem é Paulo Freire? E aí ele respondeu, Paulo Freire é um menino conectivo, e um menino conjunção, um menino que quando, né, e aí ele vai lembrar da infância dele, quando saiu do Recife, que foi morar em Jaboatão dos Guararapes, naquele lugar tão pobre, e ele fazia essa conectividade entre as crianças pobres da pelada que ele jogava lá, com a conexão na escola que ele estudava de classe média alta lá no Recife. Então, a conectividade é centralidade na vida e na obra do Paulo Freire. E essa alegria dele, né, Paulo Freire fala que é preciso que nós tenhamos uma curiosidade menina, curiosidade como criança. E ele recebeu um título muito lindo em 1987, em Pisa, na Itália, de bambino permanente, menino permanente, por conta dessa curiosidade menina, esse desejo de sempre saber, conhecer, buscar, né? Então, acho que essa questão do legado do Paulo Freire, né, é a gente lembrar sempre, nós, professoras, professores, né, aquilo que eu já falei ainda há pouco, que eu vou repetir, o diálogo como pronúncia do mundo, mas um diálogo que não é uma aposta pedagógica, né, Cristina Lúcia? O diálogo é um passo político, é um passo ético, né? Ele é pedagógico porque o diálogo, né, que Paulo Freire fala para a gente, não é só sobre os saberes, mas é também, sobretudo, aqui, deixa sobre eu só ver, vida, acho que é a Ângela, né, que falou uma coisa que eu queria falar. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Eu acho que é. Ela diz assim, a educação é um ato de amor. Peraí. A educação é um ato de amor e um ato de coragem. À primeira vista, parece estranho dizer que um ato de amor é um ato de coragem, em tempo de ódio. Paulo Freire nos ensina a esperançar. Aí ela diz, vamos primaverar. Então é isso, né? E a Evani está dizendo que a sua fala foi muito bonita. É isso mesmo, né? A gente precisa se posicionar. E essa esperança não é uma espera, como você falou, né? Não é ficar esperando, ou então ficar numa neutralidade. Porque isso vai fazer com que a gente sejamos sujeitos passivos. E não, a proposta de Paulo Freire não é essa, pelo contrário. Você disse uma coisa que eu achei tão bonito, que a educação ela é revolucionária. Ela é revolucionária nesse sentido, me parece, de que propõe algo tão assim, espetacular, tão diferente dessa educação bancária, tão diferente dessa educação que prioriza os conteúdos e não a relação. E a gente sabe que professores, eu vejo isso na prática, professores que têm uma relação de ensinagem ou de aprendizagem com seus alunos, os conteúdos eles vêm logo depois, porque aquele professor está mais preocupado com aquele sujeito, com a pessoa, porque o conteúdo ele pode aprender, hoje então ele pode aprender até pela internet, ele não precisa às vezes nem do professor. Então assim, e eu vejo que quando a relação, né, o relacionamento professor e aluno, é uma relação de afeto, de confiança, de alegria. Nossa, achei bonito você falar sobre essa alegria menina, essa curiosidade menina, né? E a gente está, essa semana é dia da criança, das crianças e dos professores, né? Então, essa curiosidade que ele fala um pouco aqui, que é a gente poder criar, reinventar, né? Então, assim,
a Fabiana está dizendo que esse tempo que a gente está vivendo agora, a gente precisa desse sopro de esperançar, de renovar a crença de que é possível e necessário continuar na luta. E eu acho, Fabiana, que é isso que nos dá fôlego, que nos dá respiro. Inclusive, é essa esperança esperançosa que fez com que a gente fizesse uma travessia menos difícil. Não que a travessia da pandemia não tenha sido difícil, mas eu acho que ela foi menos difícil por conta da arte, da literatura, do afeto, da amizade, da amorosidade, da biblioterapia. Eu acho que todos esses elementos fizeram com que a gente tivesse momentos muito difíceis, mas também pudesse ter esse sopro que você colocou, né? Esse respiro, a gente poder acreditar que isso vai passar, até porque é uma minoria. Nós, humanos, entendemos que a gente precisa desta humanidade que Paulo Freire traz, através da educação, né? Alguém que nem professor teve a formação como professor, a formação inicial, ele se tornou professor. E alguém que traz para o mundo essa grandeza, essa epistemologia, como você falou, né? De você poder olhar para a pessoa, poder olhar a grandeza e trazer a grandeza dessa pessoa para a existência, né? Me vem assim, falando de espiritualidade, não de religião, mas eu pensei assim no Cristo, que para mim é uma figura política, é uma figura histórica, é uma figura importantíssima, tanto é que existe na história antes e depois de Cristo. Se ele não fosse tão importante, não existiria isso. E eu não estou falando aqui de religião, porque eu acho que não é a discussão, mas de espiritualidade, né? Então, um pedagogo também, Cristo é um pedagogo, é um professor, e o Paulo Freire me parece que tem essa inspiração do Cristo, que é estar com os excluídos, com os humildes. Quando você falou da conectividade, né, dele vivendo numa escola de gente rica e das crianças das periferias, né, poder fazer essa conectividade com a criança. A criança é igual, ela igual no sentido de ser criança, claro que das oportunidades não, né, mas poder estabelecer essa conectividade, né, com essa criança, que é uma criança que precisa, muitas vezes, de mais acompanhamento. Ontem a gente até falava da meritocracia. Eu olho para os jovens da escola onde eu trabalho, que são jovens de comunidade que não têm as mesmas oportunidades. A gente precisa estar com elas ali, acompanhando e dizendo, você consegue e a gente está aqui dando as mãos para você poder conseguir. Então, Inês, a gente já está indo para o final. Eu queria que você fechasse, né? Acho que até me empolguei aqui, falei também muito. A sua fala me inspirou. Então, a gente está caminhando para o final. Eu só vou deixar aqui uma pergunta que ontem a Inês fez na nossa conversa. Eu vou deixar uma pergunta para vocês responderem. Que a Inês ontem perguntou assim, quando a gente conversava lá no campo de São Bento, qual é o compromisso da escola? E aí eu trago uma fala, uma escrita do Rubem Alves, que tem a ver com o que a Fabiana falou agora há pouco, que o Rubem Alves diz assim, quem planta uma árvore diz não ao deserto. E o Paulo Freire diz, num país como o Brasil, manter a esperança viva é em si um ato revolucionário. Então, que a gente possa esperançar. Eu agradeço muito a Inês por ter estado aqui com a gente, agradeço a vocês que estiveram aqui conosco, esperançando juntos, né? Para que as coisas melhorem e vão melhorar, e mesmo que as coisas estejam difíceis, a gente vai tendo esses respiros, né? Então, queria que você finalizasse do jeito que você quiser, porque a fala aqui do Paulo Freire é totalmente sua. Então, eu agradeço demais, viu, Cristina Lúcia,
essa nossa freiriança desde ontem, né? Essa nossa freiriança aqui. Convido todas as pessoas, agradeço demais cada um que esteve aqui conosco, né, essa tarde. Convido para que venham para o Café com Paulo Freire com a gente, né, uma vez por mês, aqui em Niterói, Solar da Paz. O nosso próximo vai ser dia 20, está maravilhoso. Sigam aí o Solar da Paz nas redes, vocês vão encontrar a programação, a gente divulga muito também. Essa questão que a Cristina Lúcia falou aí agora, né, da meritocracia, eu só queria lembrar que Paulo Freire fala algo muito que é assim, uma crença, né, das classes hegemônicas, que os pobres são incompetentes de nascença, né? E essa é a nossa luta desde sempre, né? São incompetentes de nascença, não têm capacidade, muitos chegam na escola para receberem, né? Eu falo assim, receberem um selo, né, um carimbo de aqui não é seu lugar porque você não é capaz de aprender, né? E não olha lá aonde estão os pés daquela aluna, daquele aluno que está chegando na escola. Mas aí, nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, né, tão desafiadores, eu me lembro muito da Amélie, daquele filme, sabe? O Fabuloso Destino da Amélie Poulain, quando ela fala assim, são tempos muito difíceis para os sonhadores, né? Eu já vi esse filme não sei quantas vezes. E aí eu tenho usado muito, lembrado muito do samba da utopia, né? Nós que somos da Bibliofamília, que gostamos da literatura, da poesia, porque fala, né? Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia, né? Então, e aí o Sérgio Vaz fala para a gente, olha, os sonhos só acontecem quando você acorda, né? Então, vamos acordar nossa esperança, né? Porque Paulo Freire fala que a desesperança é a esperança que perdeu o endereço. A nossa não perdeu o endereço, né, Cristina Lúcia? Nem de ninguém que está aqui, senão nós não estaríamos aqui. Então, que a nossa esperança tenha endereço certo e nos ponha, né, em marcha na luta, que assim como nos seja, convoca Paulo e Freire. assim Muito obrigada. Obrigada, Inês, querida, que a gente possa se ver em breve e possa continuar essa conversa que muito me interessa. Um beijo grande para quem estava aqui com a gente, um beijo grande, Inês, até a próxima. Muito obrigada. Obrigada.